Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o gráfico do Dow Jones na sua movimentação macro e, como de praxe, eu sempre gosto de analisar os movimentos mais amplos do mercado para ter aí uma expectativa de movimento de longo prazo. Essa expectativa de movimento de longo prazo, obviamente, faz com que eu tenha uma ideia do movimento no intraday. Então, a gente acaba analisando o macro e encaixando essa expectativa com as movimentações intraday. Então, se a gente tem já uma expectativa aqui no Dow Jones com uma tendência macro de alta, e por que macro de alta? Nós tivemos aqui anteriormente o rompimento do topo anterior com esse topinho que foi deixado, ele faz seu movimento de correção. Aqui em movimentos internos nós vamos tendo o rompimento das estruturas, o que nos dá ali uma clareza de que o movimento de alta ele vinha acontecendo com a expectativa de vir romper e capturar a liquidez externa aqui do nosso topo, e nós tivemos esse rompimento acontecendo. Então nós tivemos a captura de liquidez no buy side liquidity, dando validade à continuidade da movimentação de alta. E se nós temos um topo rompido, nós temos a validação de um fundo. Então esse meu fundo ali agora acaba sendo o fundo da minha referência. Então a gente pode atualizar esse nosso gráfico aqui, trazendo agora como o fundo esta região, tá? Então, o fundo da nossa estrutura. E a nossa estrutura sendo formada, tendo ali definição do nosso movimento, da tendência principal, da tendência de número 1, a gente pode observar as movimentações secundárias acontecendo. Movimento de impulsão, movimento de correção. Movimento de impulsão, movimento de correção, movimento de impulsão. E posteriormente nós podemos estar tendo aqui agora um novo movimento de correção. Observem que nos pontos aqui de pressão que nós tínhamos marcado no gráfico, o preço obviamente não dá início a uma reversão, mas ele acaba segurando nessas zonas. De alguma forma essas regiões acabam fazendo preço, uma precificação nessa região. Tá? Então, essas movimentações aqui, esses pontos, é muito importante que nós tenhamos no gráfico para saber ali identificar onde que o preço pode começar a fazer a sua reversão. Tá? São pontos que nós ficamos de olho no movimento e aguardamos o alinhamento de fluxo dos movimentos. Bom, pessoal, nós temos aqui então a continuidade no movimento de alta. Eu sei que num cenário macro eu tenho esse topo prévio e esse fundo já confirmado. Então nós temos um movimento aqui de expansão. Porém, obviamente, o movimento de expansão, dentro dele tem os movimentos secundários. Tá? Então a gente fica de olho nos movimentos secundários. Aí eu quero só fazer uma atualização aqui na informação desse topo. Esse lá atrás foi rompido, aqui agora ele rompeu esse, então ele teve a quebra da estrutura, ele continuou a estrutura de movimento de alta, tá? Então ele entrega para nós aqui a expectativa de um novo movimento de alta. Só que como a gente já capturou essa liquidez externa, nós podemos ter aqui um início de um movimento corretivo, tá? Aí a gente fica atento. Bom, vamos para o gráfico de 1 hora aqui agora. A gente sabe que tem o movimento principal e os movimentos secundários. No nosso movimento secundário, anteriormente, nós tínhamos essa região aqui de fundo e topo, lá em cima, essas duas regiões marcadas. Tá? Elas agora vão ser atualizadas. Por que nós tínhamos essa região? Ora, percebam que o meu topo anterior aqui dentro dessa movimentação era essa região aqui. E qual foi o movimento que deu início a todo o caminho do preço para que viesse a romper essa estrutura? Foi esse meu fundo aqui. Então ele era o meu fundo validado, porque foi um fundo que rompeu o topo anterior. Então fundo rompe topo, fundo validado. Tá? Então nós tínhamos essa estrutura de movimento que estava fazendo aqui um movimento de expansão, seu movimento de correção. Perceba que quando a gente tem um fundo e um topo, nós colocamos aqui uma ferramenta para identificar as zonas de prêmio e desconto. Você pode utilizar a caixa de Gann ou até mesmo a ferramenta de Fibonacci. Essa nossa região aqui, essa linha vermelha, é os 50% da estrutura que nós estávamos analisando, considerando o fundo com o topo. Tá? Então, naturalmente,
quando o preço começa a sua correção, ele vem minimamente até a região de 50%. E foi o que aconteceu com o Dow Jones. Aqui nós temos um bloco de ordem no meio do movimento. Tá? Eu acabei considerando a base da estrutura que deu continuidade na movimentação de alta, mas um pouco mais acima nós tínhamos um bloco de ordem bem no 50% e foi onde o preço veio mitigar. Ele tocou nesse 50% e daqui ele deu continuidade na movimentação, rompendo o topo anterior. Então nós tínhamos o topo, fundo, esse movimento aqui aconteceu, o meu fundo mais baixo era esse camarada aqui, então ele é meu fundo da minha nova referência. Que referência é essa agora, Thiago? Nós temos agora o meu topo prévio, que ele não é um topo validado ainda, né? Então nós temos este topo com o fundo lá atrás, ó, que rompeu o topo anterior. Tá? Então aqui a gente fica de olho nessa estrutura, uma estrutura secundária. Como aqui este movimento de correção ele veio só até os 50% e na minha análise da semana passada eu considerava que ele poderia corrigir aqui mais, ó, fazendo esse movimento, eu vou deixar essas regiões aqui, tá? Esses blocos de ordens, porque o preço ele pode vir aqui fazer a captura de liquidez dessa região e depois dar continuidade no movimento de alta, ok? Então nós temos liquidez aqui, ó, abaixo dessa região, nós temos liquidez aqui abaixo de toda essa região. Então o preço ele pode vir capturar essa liquidez interna e obviamente é externa a movimento secundário, mas interna ao movimento principal, para depois dar continuidade na movimentação. Então aqui é uma região que eu não vou deixar de observar e ficar atento. Mas considerando essa nova região aqui, esse movimento de expansão, aonde que eu tenho os níveis de correção, até onde o preço pode chegar a vir e aonde que eu tenho que ficar atento nesse meu movimento. Bom, primeiramente eu quero começar a corrigir a estrutura lá atrás, né? Vamos fazer uma atualização aqui. Lá atrás é a minha estrutura principal, tá? Se ele quebrar essa região, ele quebra a característica da estrutura principal como um todo. Porém, agora o meu fundo secundário já não é mais esse aqui atrás, né? Ele acaba sendo aquele que está com a nossa sinalizaçãozinha vermelha ali, tá? Então, essa é a minha região de fundo agora no movimento secundário que eu devo ficar de olho, tá? Essas regiões lá atrás, eu fico atento. Esse camarada aqui eu posso até tirar, ele está na minha extremidade do movimento, eu sei que o preço chegando aqui eu tenho que ficar atento, mas eu vou ficar mais de olho nesses aqui primeiramente, né? Porque são os que estão mais próximos do preço. Mas a gente nunca deve ignorar uma base ou um bloco de ordens da extremidade de uma movimentação. Tá? A gente sempre tem que ficar de olho, caso o fluxo comece a reverter ali naquela região, nós podemos pegar uma movimentação ali de reversão do movimento. Tá? Então, fundo, topo rompido, regiões aqui de liquidez que eu vou ficar de olho, atenção a elas. Esses camaradas aqui, eles já foram mitigados, tá? Então a gente pode até retirar eles. Eu vou deixar esse aqui porque ele acaba sendo um breaker block para utilizarmos como estudo. Aqui nosso fundo, nosso topo. Como essa movimentação aqui, ele rompeu o topo anterior, ele foi subindo praticamente em um canal, ele não sai com uma movimentação abrupta, igual foi aqui atrás, com a formação bem definida de um bloco de ordens. É um dos fatos que me deixa mais inseguro em não considerar esses blocos de ordens aqui. Tá? Então ele pode capturar toda a liquidez que tem represada nessa região. Pois bem, continuando a movimentação de alta, né? Agora a gente pode atualizar a nossa figura aqui para essa estrutura aqui, tá? Continuando o movimento de alta, o que que nós temos aqui? Até onde que o preço pode vir trabalhar? Aonde que o preço pode segurar, Thiago? O que que a gente faz para essa estrutura? Bom, a gente pega a nossa ferramenta da caixa de Gann e observa as zonas onde que é interessante comprar, onde que é interessante vender. A gente sabe que abaixo da linha do vermelhinha, que é o nosso 50%, é interessante efetuar operações compradoras. Então nós temos essa base aqui atrás, né? A gente marca ela como uma região de interesse. Modelo, um order block, um bloco de ordens de compra, e temos também essa região aqui, que após essa movimentação
aqui após essa movimentação, percebam que teve uma grande ineficiência. Então ali é uma região forte, uma região de bloco de ordens que a gente deve ficar atento caso o preço chegue nessa região. Como está a favor, essas regiões estão a favor da tendência, que você pode fazer operações de risco, tá? Já comprando nessas regiões, ok? Mas sempre fique atento às mínimas dos movimentos, tá? Nesses pavizinhos que ficam aqui, porque principalmente em índice e no Dow Jones, ele normalmente faz uma violação naquela região, captura liquidez e depois inverte todo o movimento, tá? Então bastante atenção aqui a essa região. Aqui acaba sendo liquidez, porque está acima da região dos 50%. Então, o que você pode considerar para uma análise aqui um pouco mais ampla, mais curta, melhor dizendo? O fundo aqui deixado na sexta-feira, tá? O rompimento dessa região pode sinalizar para você aqui um movimento descendente, tá? Vindo capturar liquidez nesses blocos de ordens, nessas regiões que já deixamos marcado aqui no preço. Temos uma grande ineficiência aqui em cima, tá? O que dá uma validade um pouco maior na intenção vendedora, e podemos utilizar e observar o IFR também. A gente destacou o IFR em uma região de extrema sobrecompra. Então, se o preço continuar subindo, ele não vai subir com tanta intensidade. Então, observe o rompimento de um fundo para poder ter ali uma movimentação de reversão. Esse movimento de queda, caso você venha pegar movimentos intraday, você tem que ter ciência que ele é um movimento contra a tendência principal. A tendência principal é de compra. Então, essas movimentações de venda, você já encerra a sua operação já na primeira região de liquidez, no primeiro fundo, na primeira extremidade de sessão, tá? Não alongue tanto a operação, ok? Colocando a média aqui, você vai observar que a média ela está balizando a tendência de alta do preço, tá? O preço está bem ancoradinho aqui na média, mas a gente pode aí ter uma reversão, uma regressão às médias para dar aí um pouco mais de potência na continuidade do movimento de alta, tá? Então, para o Dow Jones, o que eu vejo? Caso tenhamos o rompimento dessa região, nós podemos ter uma correção, mas fique atento a essa região, tá? A gente pode até considerar uma estrutura secundária, terciária aqui dentro dessa movimentação, que caso o preço não passe dessa região aqui, pessoal, ele vai continuar seu movimento de alta, tá? Então ali é uma região que você tem que ficar bem atento. O fundo, ok, rompeu, vale o risco na venda? Até vale o risco, tá? Mas eu ficaria de olhos bem abertos aqui, principalmente se ele defender muito nessa região aqui, ó. Se ele deixar muito pavio inferior e candles com corpo superior, aí eu não tentaria vender aqui nessa parte superior com a intenção de continuidade de queda, tá? Aí eu esperaria de fato o preço romper essa região e tentar pegar aqui uma especulação até essas regiões do bloco de ordens, ou até mesmo aguardar o preço chegar no bloco de ordens e tentar pegar aqui uma compra, tá? Então, no Dow Jones é isso. Agora vamos aí para o Euro USD para identificarmos as movimentações do ativo, ok? Dow Jones tendência de alta, tanto na tendência principal quanto na tendência secundária. Caso queira observar oportunidades de venda, aguarda aqui um alinhamento do fluxo nas movimentações com rompimento de fundo. Vamos aí então para o Euro USD. O Euro USD, pessoal, a gente tem aqui uma continuidade da movimentação de alta, tá? Fazendo uma análise macro aqui também. Percebam que nós estamos em um movimento que ele faz topos e fundos ascendentes lá no macro, ó. Fundo, né? Tá com essa expectativa desse movimento aqui de alta. Só que a gente tem que ficar atento, né, que depois dessa acumulação e depois dessa reacumulação, o preço está continuando o seu movimento de alta, porém não rompeu, né, a estrutura anterior, ele não capturou a liquidez externa da movimentação. Então aqui o que pode estar acontecendo para o euro? Nosso movimento aqui é de estrutura secundária, tá? Nosso topo e nosso fundo previamente marcados. Ficaríamos de olho, obviamente, nesse bloco de ordens lá na parte inferior, porque não tivemos o rompimento do topo anterior, então a gente não pode estar validando esse fundo, tá? Caso o preço venha a romper este topo, a gente valida este fundo e ele passa a ser aqui agora o nosso fundo de referência. Então, enquanto nós não tivermos esse movimento, eu deixo essa expectativa de movimentação com o bloco de ordens ali na parte, né, na parte inferior do gráfico.
tá? A gente pode fazer a atualização aqui, ó, da nossa estrutura, né, da nossa semana, trazendo para cá. O nosso fundo previamente aqui definido, nós temos divergência no IFR, então por isso que esse fundo aqui ele se mostra um tanto quanto interessante, que o rompimento dele pode sinalizar para a gente aqui um início, uma continuidade de um início de uma correção da movimentação de alta que teve, né? Então um início de um movimento de correção para vir capturar toda essa liquidez aqui interna, tocar nos blocos de ordens, mitigar os blocos de ordens e possivelmente aí dar continuidade à movimentação de alta. Então bastante atenção aqui, pessoal. O euro-USD ele pode começar uma movimentação de correção, mas a expectativa dele de fato é continuar uma movimentação de alta, respeitando toda a estrutura anterior. Esse movimento de correção ele pode acontecer de fato após o preço romper a estrutura aqui, tá? Então após esse rompimento ele pode iniciar aqui um novo movimento de correção. Aí a gente fica analisando um novo fundo que possa ser formado aqui durante a movimentação para que esse fundo rompido dê ali a intenção para a gente de uma movimentação característica de venda. Perceba que toda a expectativa aqui é de alta, ó, sempre movimentos ascendentes. Tá? Então, para pensar em venda, só se ele romper essa região aqui. Tá? Você poderia utilizar o rompimento do dia também, mas ele está muito próximo a essa região de base, é uma região forte. Eu considero ela sendo forte porque após esse bloco de ordens aqui, a gente teve uma boa ineficiência na movimentação. Então eu ficaria mais confortável para operar na ponta vendedora caso o preço rompa essa região aqui. Até que foi o fundo que capturou liquidez, fez o preço tocar no bloco de ordens, então ele perdido sinaliza aqui para a gente uma confiabilidade maior no movimento vendedor. Tá? Então, euro-USD, expectativa viés comprador, né? Expectativa de alta. Caso tenhamos o rompimento de algum fundo, aí a gente pode já considerar um movimento de correção. Aí começa o movimento de correção de toda essa tendência aqui anterior que ele fez, né? Que ele montou. Então, a expectativa romper e quebrar a estrutura. Se tivermos aqui a violação e rompimento de um fundo, a gente trabalha com uma expectativa de correção dessa movimentação. Vamos colocar nossa ferramenta de prêmio e desconto, considerando o topo e o fundo. Nós temos as regiões de negociação aqui abaixo dos 50%. Então, até aqui, e até melhor, até pode considerar até que essa região de fundo, você pense em venda. Quando ele chegar aqui, comece a observar uma possível oportunidade na ponta compradora, ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise. Fica aqui o meu muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.